Pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou do time de CS da Contimatic. Estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês o processo de compra de vale transporte no sistema. Tá? Por que eu utilizo essa função no sistema? Ele tem algumas vantagens em relação a efetuar simplesmente o desconto de 6%, utilizando, por exemplo, o evento 109. Tá? O primeiro deles é o próprio sistema já lança o evento de desconto do Vale Transporte, controla o limite desse desconto, porque eu posso só descontar 6% do salário limitado ao valor do Vale Transporte que eu comprei, e também já lança a rúbrica informativa mostrando e enviando para o e-social o valor que foi comprado de Vale Transporte para o funcionário. Vou mostrar aqui para vocês os parâmetros que precisam ser feitos no sistema, tá? Para vocês fazerem esse processo de compra. Então aqui no sistema, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui em arquivos, vale transporte, meio de transporte, e vão cadastrar os tipos de transporte que a empresa utiliza. Então aqui no meu caso eu tenho um ônibus cadastrado no valor de R$ 5 e um metrô cadastrado no valor de 4. Essa composição de valor facial era utilizada quando os bilhetes ainda não eram de forma em papel. Então, eu poderia cadastrar aqui, por exemplo, uma diária de transporte no valor de R$ 10 e colocando aqui a composição de cada bilhete até dar os R$ 10. Isso hoje já não é mais muito utilizado porque a maioria das prefeituras já utilizam cartões, até celulares na utilização do Vale Transporte do funcionário. Tá? Então hoje a gente usa mais a descrição e o valor unitário. Aqui na parte de baixo em reajuste, quando acontecer um reajuste, eu vou colocar a data que aconteceu esse reajuste, para qual o novo valor. Tá? Então eu não mexo nesses R$ 4, vamos imaginar que vai para R$ 4,50. Se vai gerar um complemento dessa compra, tá? Essa diferença entre do dia 1 ao dia 17, que o sistema vai calcular com o valor antigo, né? E a partir desse dia com um valor novo, e aí eu posso gerar um complemento. E aqui também a composição facial, tá? Mas que a gente já não utiliza mais. Feito isso, depois de cadastrar os meios de transporte, um detalhe importante, esse meio de transporte fica disponível para todas as empresas do sistema, tá? Então, se eu tiver alguma outra empresa que está, por exemplo, situada na mesma cidade e utiliza também esses meios de transporte, eu posso utilizar, tá? Então, não preciso ficar cadastrando várias vezes. Depois disso, eu venho aqui em arquivos, funcionários, histórico de meio de transporte, e vou cadastrar para o funcionário os transportes que ele utiliza. Clico aqui em inserir, tá? Seleciono o funcionário, aqui no caso eu vou selecionar o funcionário 1, que é o que a gente estava usando, e aqui ele vai mostrar para mim, ó, o que já está cadastrado, na verdade, né? Ele aqui já tem um cadastro feito. E aqui eu vou colocar a quantidade que ele pega por dia de transporte e qual o tipo. Ó. Aqui no caso ele pega os dois, né? Ele pega o ônibus e pega o metrô também, tá? Se porventura ele parar de utilizar Vale Transporte, ele vem aqui, coloca, por exemplo, 31/7/2023 e a partir de agosto o sistema não calcula mais. Se ele vai pegar só, por exemplo, só o ônibus, porque aqui está ônibus e metrô. Se a partir de agosto ele vai pegar só ônibus, eu coloco uma data fim aqui, 31/7, e cadastro um outro período para ele. Vou cadastrar uma nova informação e vou colocar apenas o ônibus ou apenas o metrô. Tá? Se não for o caso, enquanto ele estiver na empresa, eu posso clicar aqui no botão gravar, que o sistema vai deixar gravado para ele isso aqui. Se o funcionário for desligado, não preciso vir aqui ajustar, porque o sistema ele já não faz esse cálculo para ele. Nem se ele estiver desligado, nem no período que ele está de férias. Então, se ele estiver dentro do mês, algum dia que ele está de férias, o sistema não calcula para ele. E se ele estiver afastado, também não. Como que o sistema sabe quantos dias deve calcular para esse funcionário? Através do horário dele. Vamos consultar o horário aqui desse funcionário? Então a gente vem aqui em arquivos, funcionários, histórico de horários, e a gente seleciona o nosso funcionário, é o funcionário 1, então ele usa o horário 68. Vamos dar uma olhada no horário 68, como que é a configuração dele.
Clico aqui no horário 68 em alterar. Então tá aqui de segunda a sexta. Então o sistema vai olhar dentro do período que eu vou fazer a compra, ele vai olhar de segunda a sexta e vai pagar para esse funcionário. Então os dias que forem de segunda a sexta, o dia que tiver feriado, o sistema não calcula. Se dentro dessa de segunda a sexta ele estiver afastado, não calcula. Se ele for desligado, só calcula até o dia que ele foi, até o dia que ele trabalhou. E se ele tiver afastamento, também não calcula naqueles dias, tá? Então são essas opções que o sistema não vai calcular. Só que eu posso fazer alguns ajustes. Vamos imaginar, o funcionário aqui não trabalha de sábado e domingo, mas vamos dizer que ele precisou trabalhar um sábado e um domingo. Eu posso lançar esses dias a mais para ele. Ou ele faltou e eu desconto esses dias que ele falta. Então também posso fazer lançar esse desconto no processo da compra do Vale Transporte, que o sistema diminui do valor dele, tá? Para eu fazer esse processo de compra de Vale Transporte, eu venho aqui em Cálculos, Vale Transporte, e aqui eu faço a compra. Coloco aqui que eu vou fazer a compra do Vale Transporte, coloco o período e clico em calcular, tá? Fazendo isso, ele vai mostrar aqui os tipos de transporte que ele comprou e quantos funcionários receberam, porque pode ser que alguns não peguem metrô, alguns não peguem ônibus, então ele vai mostrar aqui a quantidade. Aqui ele vai mostrar em VT por empregado, ele vai mostrar aqui a quantidade de dias que ele calculou. O correto aqui seria ter sido calculado 21, mas ele calculou apenas 19. Por quê? Se você clicar aqui em lançamentos manuais, ele vai mostrar para você algum ajuste que você tenha feito. Aqui no caso eu já tinha lançado para esse funcionário 2 dias de desconto, mas vamos supor que em vez de descontar eu quero pagar. Eu vou excluir isso aqui, vou selecionar o meu funcionário e vou adicionar 2 dias. Então de 19, como o normal era 21, agora vai passar para 23 dias. Então ele tem aqui, ó, eu estou pagando 2 dias, então estou deixando de descontar 2 e estou pagando 2 dias a mais para ele. Faço novamente a compra do Vale Transporte, clicando aqui em calcular, venho aqui em VT por empregado e agora ó, pulou para 23 dias. Tá? Então aqui 23 dias, que é o processo que ele vai fazer de compra. Se eu tivesse, por exemplo, ele não costuma pegar trem, ele só pega ônibus e metrô. Mas se eventualmente ele pegou um trem e eu preciso lançar, eu venho aqui em lançamentos avulsos, tá? Clico aqui em novo, quantidade de dias eu coloco 2 dias, que ele veio sábado e domingo, e vou definir aqui, ele pegou 2, venho aqui e seleciono o trem, por exemplo, e dou um OK. E faço essa compra avulsa, que é separado, ó, que seria aqui nesse menu compra avulsa, que é o mesmo processo que eu utilizo aqui para comprar esse VT. Tá? O complemento eu vou utilizar apenas quando eu tenho reajuste dentro do mês, né? Se o reajuste for no meio do mês, eu preciso fazer um complemento da compra, que eu tinha mostrado para vocês aqui no cadastro do Vale Transporte, ó, que é aqui o gerar complemento, caso tenha, tá? Dentro do mês precisa fazer esse complemento, mas se a prefeitura, por exemplo, o governo reajustou a partir de uma determinada data, que é o começo do mês, eu não preciso preencher esse complemento facial aqui, tá bom? Então eu venho aqui em cálculos, Vale Transporte novamente, já fiz a minha compra, VT aqui por empregado, eu conferi a quantidade de dias está certo, aqueles ajustes que eu falei para vocês, eu faço aqui em lançamentos manuais, tá? E agora que eu fiz a compra, eu vou imprimir os recibos. Venho aqui em relatórios mensais, Vale Transporte, e aqui eu imprimo os recibos. Então eu tenho o recibo da compra, do complemento e da compra avulsa, e para cada uma dessas 3 opções eu tenho a relação de vales por empregado, que é um resumo de cada funcionário, quantos que eles pegaram, a relação de compra, que é um total de tudo que eu preciso comprar, ou tudo que eu já comprei de Vale Transporte, e o recibo de entrega. Então aqui na relação de vale por empregados, eu tenho aqui, ó, por empregado, né, ó, o quanto que eu comprei para ele. Então aqui ele já está mostrando para mim que para o funcionário Clélia, aqui eu já tenho essa compra que eu fiz, que eu efetuei, tá ok? A relação total de compra, eu venho aqui
marco aqui, ó, relação de compra e preço para imprimir. Então ele vai mostrar aqui, ó, que eu comprei 46 passes, né, que são 23 vezes 2, 43 passes, vale transporte ônibus e de metrô, ok? E aqui eu tenho a relação do recibo de entrega, então eu vou entregar para ele, ou eu já comprei para ele, e vai ser creditado, por exemplo, no dia 20. Clico aqui em imprimir, e ele assina para mim, se eu quiser pegar o recibo de cada funcionário também, do recibo de vale transporte. E aí agora, depois que eu já imprimi isso aqui, né, a gente vai fazer os cálculos aqui e ver se o sistema está fazendo o cálculo corretamente do desconto. Então, eu seleciono o meu funcionário, clico aqui em calcular, e aí vocês vão ver que o sistema já faz o lançamento da rúbrica informativa, 414, que foi o total que ele comprou de vale transporte para o funcionário, isso vai ser enviado para o e-social. É opcional sair essa informação tanto na folha de pagamento quanto no recibo, tá? Já vou mostrar. E aqui o desconto vale transporte, então 6% de R$6.000 dá 360, então ele fez o desconto integral. Se esse desconto aqui for maior que o 414, o sistema para nos 414, tá? Vamos aqui fazer um teste, ó. Vamos aumentar o salário desse funcionário para R$8.000, para vocês verem. Então aqui altero, coloco aqui R$8.000 e gravo. E aí calculo novamente esse funcionário. Ó, então 8.000, 6% daria R$480, 6%. Então, ó, ele não fez o desconto de 480, ele parou no 414, porque esse é o limite. Tem empresas que fazem apenas um desconto simbólico, tá? Compra todo o vale transporte, mas não desconta 6%, desconta um valor simbólico. Então, nesse caso, vocês precisam lançar aqui em lançamentos automáticos, ou por empresa, se for o mesmo valor para toda a empresa, ou por funcionário, aqui em evento fixo, lançando o valor de cada funcionário. Acredito que seja por empresa, que o valor seja igual para todo mundo. Então, nesse caso, vocês vêm aqui, lançam o evento 168, coloco o valor simbólico, por exemplo, no caso, R$1 e gravo. Quando calcular o funcionário, o evento 36 vai sair e vai entrar o evento 168 com o valor de R$1, mas continua a rúbrica informativa aqui. E aqui o desconto de R$1. Tá? Então, tem essas opções aqui. Se a empresa não faz desconto nenhum, o que ela tem que fazer? Então, eu vou retirar aqui o evento que eu lancei, em lançamento automático por empresa, e vou entrar aqui em arquivos, parâmetros por empresa, e vou zerar o campo aqui do vale transporte. Em vez de ficar com 6, vai ficar com 0. Quando eu fizer o cálculo do funcionário, não teremos mais desconto de vale transporte. Ó. Não tem mais, apenas a rúbrica informativa. E como eu falei, essa rúbrica vocês vão escolher se vai aparecer ou não, de acordo com o que está aqui em arquivos, parâmetros por empresa, aba e-social, e aqui vocês marcam caso não queira que seja exibida. Então, não exibir as rúbricas no relatório de pagamento e não existir no recibo também, que eu posso imprimir no relatório ou não mostrar no recibo, mostrar no recibo e não mostrar no relatório, fica a critério de vocês. Então, tem essa opção de vocês utilizarem aí esse processo de compra de vale transporte no sistema, dá um pouquinho de trabalho, mas tem essas vantagens, que seria controlar o desconto de vale transporte para não ter um desconto indevido, um desconto maior, e também já lançar de forma automática a rúbrica informativa para ser enviado para o e-social. Tá ok, gente? Espero que ajude vocês. Tá? Um abraço e bom trabalho aí a todos.